Tá uma tarde boa aqui. Agora esse final assim, né? De tarde. Eu fui na praia hoje. Não levei nada. Não levei nem celular. Não levei nada. Pra ficar no mar lá. Tem que aproveitar aqui. Quando tem os guarda-vida aí que tá cheio de gente, é mais fácil. Oi, Marisa. Só que daí tem que ficar pouco, né? Porque começa a ficar com fome, sede, enfim, aquelas coisas todas. Aí que eu fico pensando, né, que as pessoas não sabem mesmo ganhar dinheiro no Brasil, né? Porque quem ganha dinheiro no Brasil são os chineses, que a gente sabe, né? Que eles vêm aqui, acho que eles dão uma esquadrinhada assim no que precisa, aquela região que eles vão ficar, e eles sacam exatamente porque eles não têm aquela ilusão de que eles têm que trabalhar para as elites, que eles são das elites, né? Que daí eles têm que trabalhar, vender para as elites, e todo o comércio no Brasil, claro, com exceções, né? Mas comércios assim pequenos, né? No Brasil que começam a querer com essa de ser elite e vender para elite vai pro buraco mesmo, porque o Brasil não é elite que tem, né? É pelo contrário, né? Aí eu fico pensando assim, né? Bom, é só um chinês que vai ver isso, porque brasileiro não vai mesmo. Digo assim, comerciante. O que mais tem hoje em dia no Brasil e no mundo são pessoas sozinhas, tá? Mulheres. Mas parece que o comércio, assim, eles não conseguem perceber isso, né? Oi, Edson. Eles continuam fazendo coisas para famílias. Tudo é para família, né? Você vai no mercado, você vai comprar um pão, você tem que comprar um pão desse tamanho, tá? Que você vai jogar fora, é claro. E por aí vai. Então, eu acho que todo mundo que pensasse em ter um comércio, seja ele qual for, que contemplasse as pessoas sozinhas, e sobretudo as mulheres sozinhas, esse comércio vai para frente no Brasil. E daí também não pode ser coisa cara, tá? Então, assim, eu tô louca para ver o sol amanhecer na praia, o dia amanhecer na praia, o sol nascer no mar. Eu quero muito ver isso, mas eu não moro de frente para o mar. Eu moro para cá da rodovia. É impossível eu sair daqui às 4 horas da manhã, 4 e pouco da manhã, e ir até a praia. É impossível, gente, porque vai acontecer alguma coisa comigo, é lógico, né? A gente sabe, ainda mais nos dias de hoje, né? Claro que quando eu era jovem eu fazia essas coisas, tá? Mas eu passei cada uma também naquela época. Mas também tinha o apartamento à frente da praia, né? Que era da minha mãe. Mas fora disso, outros locais que eu vivi, eu fazia umas coisas, tipo, 5 horas da manhã eu estava atravessando a pé sozinha, aqueles túneis que tinha lá no Rio de Janeiro, eu fazia isso. Tá, e de mini saia ainda. Quer dizer, eu arriscava muito minha vida, mas quando a gente é jovem, a gente arrisca. Né? E agora também o Brasil está muito mais perigoso. Né? Então, eu fui ali tem uma pousada ali na frente da praia, a Santa Terezinha. Eu fui ali perguntar quanto que era uma diária para ficar assim de noite, para poder sair de manhã cedo e ver o tal do dia amanhecer. Pô, gente, R$ 600. Sabe? É isso. Não é porque a temporada é R$ 600. Ah, tá. E fora a temporada aí? Ah, tem 300, mas daí também já fecha o bar ali embaixo, já fica perigoso o negócio também. Sabe? Então, é a falta de, né? Aí eu passei em outro local que eu sempre vou nesse barzinho. Perguntei assim, escuta, você faz conta aqui para as pessoas? Porque, como eu quis ir para o mar, eu saí sem carteira, sem celular, sem porra nenhuma, né? Se a pessoa fizesse uma conta para mim, eu podia ficar mais tempo na praia, não é? Mas eu sempre vou lá, então a pessoa me conhece. Nossa, aquele sorriso que sempre abre quando eu vou, o sorriso já fechou. Não, não sei o quê. Entende? Então é por aí as coisas, tá? Não é pensado a cidade. Primeiro, para as pessoas que moram na cidade, é pensado para turista que tem dinheiro. E não é o que acontece no Brasil. Por isso que tudo vai à bancarrota, né? Eu fui num comércio esses tempos aí que eu conheci a dona ali do comércio. E dela estava reclamando. Porque não sei o quê, porque, meu Deus, porque não querem, não compram. Antes eu fazia mais de R$ 1.000 num dia, agora eu faço, quando eu faço cento e pouco é muito. Pô, gente, temporada de praia, ela vende artigos de praia, né? Daí eu olhei assim a loja e falei, é uma misturança a loja dela, né? As coisas caras que ela vende, a gente sabe que vem lá da 25 de março, de São Paulo, ou de outros locais até, mais baratinho. Tá? Tinha uma loja em Curitiba, que eu tinha uma sobrinha que trabalhava lá no Shopping Miller, que era uma loja toda metida a ser luxuosa, e ela me contava que o cara trazia os vestidos de noite, né, que ele vendia,
que ele comprava na 25 de março por R$ 3 e ele vendia por 2.000, vocês entendem? Só que naquela época, oi, Lucila, naquela época eu acho que não dava ainda para ver bem essas coisas. E hoje em dia essas coisas, qualquer um sabe, né? Tem internet, você ou encontra uma roupa numa loja, você encontra em mais 10 aquela mesma roupa. Quem ganha dinheiro aqui em Pontal é o dono de duas lojinhas, uma se chama Posto 12 e a outra Posto 20. Quer dizer que tudo que tem dentro dessas lojas é ou R$ 12 e na outra é R$ 20. Gente, essa loja está sempre cheia, mas é lógico. Enquanto as outras ficam lá, né? Você entra na loja, quer comprar um troço, mas, pô, aquele preço, um maiô. Pô, você tá na praia, o maiô tem que ser barato, não é? Não, mas o maiô é a coisa mais cara que tem na praia. Entende? É por aí, tá? É por aí que vai as coisas. Aí, e daí a mulher lá me falando, não, porque quando entra aqui, vem aqui nessa sessão. Daí ela mostrou a sessãozinha dela lá, de umas paninhos bem baratinho, e que é tudo pobre, porque não sei o quê. Eu pensei, pronto, então é aí, ó. A pessoa já tem desprezo pelo cliente que vai ser aquele que vai lhe dar dinheiro. Ela já fala assim, quer dizer que quando o cliente entra lá e vai direto nessa sessão, ela já deve fazer cara feia, né? Em primeiro lugar, cara de desprezo. Depois ela mistura, ela falou que tem umas roupas lá que dela me mostrou que é sobrinha dela que faz. Então seria meio que uma grife, né? Pô, de duas uma. Ou você abre uma grife e se arrisca com coisas exclusivas, e aí tem que ter muito talento, né, gente? Porque não é qualquer um que tem talento para realmente fazer uma grife muito exclusiva que as pessoas não queriam usar. E, enfim, daí eu acho que é outro esquema, né? Ou então você abre uma coisa popular e você vende barato e não vai nunca desprezar seus clientes. Porque os chineses, a gente senta nas lojinhas deles, que eles trabalham feito uns cavalos, porque eles são acostumados lá na terra deles, né? Eles são acostumados a trabalhar demais, né, gente? Eles trabalham o tempo todo. Quando está fechado, qualquer comércio no Brasil, o brasileiro está fechado, o deles está aberto, lá em Curitiba. Você estraga o negócio, o cliente derruba, estragou, quer trocar, tudo eles fazem. Eles não reclamam de nada, eles trabalham, trabalham e trabalham. E eles ganham muito dinheiro. Não estou dizendo que é certo isso, estou só contando que é uma realidade, tá? E então é isso, né? E eu estava pensando assim, porque eu acho que eu já falei aqui que eu fiquei muitos anos sem ir à praia. E é por isso mesmo que eu estou morando na praia, tá? Porque eu não posso ficar indo para a praia. Claro que para mim, para minha carreira como artista, né? Se é que eu tenho isso, era muito melhor morar numa capital, né? Inclusive, eu gostaria mesmo era de me mudar para o Rio de Janeiro. Lá teria praia, é uma capital cultural que tem tudo, né? Mas enfim, não dá, né? Então estou eu aqui porque eu preciso agora, nessa minha idade que eu estou e tudo mais, e com tudo que aconteceu comigo, eu preciso ficar na praia, tá? Então eu tenho que escolher, tá? A gente tem que escolher sempre na vida alguma coisa. Então eu escolhi a praia. O resto eu vou tentando, mas o que eu escolhi agora foi a praia. Esse é o principal para mim. Mas aí, como eu fiquei muitos anos sem a praia, então agora que eu estou indo, que é temporada, porque fora temporada não dá para ver isso, tá? Todo tempo, eu estou aqui desde abril. Todo o tempo que eu estou aqui desde abril, o que eu percebi justamente era o contrário. Que as pessoas aqui são muito esguias, sabe? As pessoas são magrinhas, o povo daqui. As pessoas andam muito de bicicleta, por mais que trabalhem o dia todo, né? Então a maioria do povo aqui é assim. Mas agora que começou os turistas, é exatamente o contrário. Gente, eu nunca vi tantas pessoas obesas. Estou falando de jovem, tá? Não estou falando de pessoas de idade. Tá? E de criança, bom, criança, claro, né? Tem muita criança obesa, mas eu não vou falar das crianças. Estou falando dos jovens. É muita gente obesa, sabe? Não é nem gorda, não é nem um pouco acima do peso. Se bem que isso, então, tem demais, é o tempo todo, né? Mas obesa, né? Obesa, gorda demais. Aí eu fico pensando, mas por que isso, né? Claro, a gente sabe que se qualquer coisa que você lê é por causa de vida sedentária, é estresse no trabalho, que todo mundo está passando demais. Aqueles trabalhos que fica parado em computador. E aí, como a pessoa tem estresse, daí que ela come coisas pesadas, né? Calóricas. Porque isso tem a ver, o estresse, ele dá vontade de comer doce, gordura e comer muito ainda, né? E daí a pessoa não pode fazer ginástica, até porque ginástica hoje não chama mais ginástica, né? Ela não pode fazer uma musculação lá, não sei o que, na academia, porque também é caro, né? E as pessoas ganham mal. Enfim, está uma situação horrível no Brasil. Está pior, eu acho que é pior que dos Estados Unidos, porque lá eles têm dinheiro, né? E aqui o brasileiro não tem.
Quando você vai comprar uma marmita, por exemplo, hoje, não dá mais para pedir marmita, sabe, gente? Isso é uma coisa que não dá mais. Em Curitiba, antes da pandemia, dava. Aqui no litoral não dá, porque as marmitas que vêm é arroz, feijão, macarrão. Bastante arroz, bastante macarrão, bastante feijão. Carne é um pingo, salada é um pingo. E cada vez vai diminuindo essas coisas, porque é carne. A salada não é carne, mas enfim. A carne é carne. E claro que se você vai comer fora da tua casa, o que você quer comer justamente é carne, salada. E você não quer comer arroz, feijão, macarrão, não. Né? Então, veja aí por que as pessoas não ganham dinheiro. Tá? Então, não dá. Porque, na verdade, aqui, por exemplo, aqui em Pontal, eu acho que em Morretes também devia ser assim, tem muito pedreiro aqui. É pedreiro o tempo todo, porque é muita construção. E como as pessoas, elas não têm uma formação, tem até a Universidade Federal, que fica lá na Praia de Leste, tem em Pontal do Sul também. Mas a maioria das pessoas não fazem, né? Acho que nem entram, nem passam no vestibular. O pessoal ou termina no ensino médio, ou até antes, e vai trabalhar em qualquer coisa que der, entendeu? E quanto menos estudo a pessoa tiver, mais chance ela tem de ir para a construção, que aqui é o que mais tem. Ou se tornar um pescador, que pelo menos é uma vida bem melhor, né? Então, acho que essas marmitas são feitas para eles, né? Eles devem realmente comprar essas marmitas, porque quem trabalha desde cedo e usando muito o corpo, é claro que a pessoa tem muita fome, né? Aí ela come para encher barriga, né? Só que eles queimam as calorias, né? Porque eles estão ali trabalhando. E aí eu fico pensando assim, o que tem... Porque tudo no mundo está correlacionado, que a gente sabe, né? Os cientistas sempre falam isso. Está tudo correlacionado. Então, como será que dava para relacionar a obesidade das mulheres, no caso, tá, dos homens também, mas a obesidade dos jovens, a extinção, a sexta extinção que nós estamos, o preço dos alimentos, alimentos industrializados, né? O estresse no trabalho, a insegurança no trabalho, o fato de termos já 8 bilhões de pessoas no planeta. Como é que dá para relacionar tudo isso? Né? Eu acho que isso que é interessante a gente pensar. Tá? Tem o Elon Musk, né, que todo mundo sabe quem ele é, que é o cara mais rico do planeta, que alguém me contou, até preciso procurar essa matéria, que ele falou o seguinte, sobre ter 8 bilhões de pessoas no planeta, ele falou que em 2100 terá 1 bilhão de pessoas no planeta. Gente, ele não é qualquer pessoa que falou isso, entende? Ele é o homem mais rico do mundo e, portanto... Oi, Jéssica, Carolina. E, portanto, ele deve ter muitas informações do que está acontecendo para que em 2100 tenha apenas 1 bilhão de pessoas no planeta. Tá? Aí, relacionando isso, então, com a obesidade, né? Mulheres tão obesas assim, elas não vão ter filho, gente. Na juventude, elas não vão ter filho. Por vários motivos. Se elas tiverem filho, vai ser um. Tá? Mas eu acho que elas nem vão ter. Porque uma pessoa com tal grau de obesidade, a gente sabe que tem muitas doenças, né? Tem muita chance de ter diabetes, uma série de coisas, pressão alta, aí vai ter pressão alta na gravidez, problema cardiovascular, uma série de coisas, tá? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, os homens não gostam de mulheres obesas. Eles não gostam. Você sabe por quê? Porque o que atrai os homens, o que realmente atrai os homens numa mulher, é a cintura da mulher, tá? É aquela curvatura, assim, sabe, de violão. Eles sempre falaram isso, né? É que hoje está meio proibido falar essas coisas, tá? É por isso que é interessante ouvir. Porque hoje está muito proibido falar as coisas que são a verdade. Essas coisas se tornaram muito tabu de você falar. Antes, os homens sempre elogiavam o corpo das mulheres de violão, né? Eles comparavam. Gente, as coisas que viram tabu, infelizmente, são as coisas que são a verdade. Tá? Elas viram tabu porque elas são ofensivas para as pessoas. Então, não se deve mais ficar falando certas coisas. Mas o que atrai os homens é essa curvatura da cintura das mulheres.
tá? Porque isso, dizem os cientistas, né? Na pré-história lá, sei lá onde, essa coisa primitiva da sexualidade sinaliza para o homem que aquela mulher é fértil, portanto que ele vai poder, enfim, fazer a prole dele lá, os filhos dele, né? Assim como a mulher, no instinto dela, ela gosta de homens de ombros largos e quadril estreito, tá? Por quê? Porque seria um homem protetor, e quanto mais alto ele for, também. Então, tem todas essas características que atraem sexualmente. Aí os caras também estão gordos, tá? Você olha assim para as pernas dos homens, porque eu, por exemplo, eu aprendi na minha vida a ver se um homem tem bastante testosterona nas pernas, sabe? É um jogo de perna que um homem que tem bastante testosterona tem. E eu não vejo mais isso nos jovens. É difícil. Quando eu vejo um, eu penso, e daí eu vou reparar no cara, e é um cara que tem, que é bem másculo, assim, sabe? E isso tá muito, assim, que não existe mais quase. A gente quase não vê mais, né? Então, essas pessoas, elas realmente vão ter muita dificuldade para encontrar um parceiro, uma parceira, para casar, e até elas não têm interesse, né? Porque um homem que não tem testosterona não tem interesse também em mulher. Aí as mulheres vão ficando cada vez mais frustradas por causa desse rebaixamento da masculinidade mesmo, e daí que mesmo que elas vão relaxando com o corpo, porque é lógico, a pessoa que está ali, que tem os caras prestando atenção nela, a mulher, né? Ela cada vez ela vai ficando mais bonita, gente, porque ela vai se cuidando, porque ela vai se sentindo bem, porque, sabe, o estresse vai passando, ela vai se alimentando melhor. Tudo tem a ver, entende como tudo está relacionado? Por isso que a educação na infância ela é tão importante, os pais darem essa segurança para os filhos, né, da autoestima, para eles se desenvolverem bem sexualmente. Tem tudo isso. E eu não sei também, aí também vai entrar outra relação de tudo, que o que os pais estão fazendo com os filhos hoje? Estão abandonando, né? Porque tem que trabalhar o dia todo, a mãe tem que trabalhar o dia todo. Né? Infelizmente, isso faz parte da vida. Né? E as crianças estão muito abandonadas, assim, de afeto, de ter aquela pessoa. Também nenhuma mulher mais quer ficar só cuidando de criança, a gente sabe muito bem disso. Né? Então, mas eu acho assim, eu acho que a natureza, eu não sei se é bem a natureza, tá? Que pode não ser a natureza, né? Mas meio que decide, assim, sabe, que daí tem que extinguir a grande parte daquela espécie, assim, com uma coisa que não deu certo, entendeu? A humanidade parece que não deu muito certo, né? No geral, assim. Negócio de guerra, voltando, fascismo. Eu não sei, tá? Eu fico só pensando, assim, porque eu vejo muita relação com as coisas, assim. Claro que você tem que ver os estudos científicos, né? Mas também a gente tem que ver que muita coisa eles não falam, né, pra gente, por causa justamente dos tabus, das coisas politicamente corretas, que você não pode simplesmente expor o que são, né? Então, eu não sei. Eu sei que está muito estranho tudo isso, tá? E daí tem outra coisa, eu queria falar sobre isso também. Porque aí você vê o seguinte, hoje no YouTube, por exemplo, eu fiz umas publicações sobre isso, né, que eu printei uns comentários desses vídeos. Eu não me lembro se eu pus aqui nesse perfil, se eu pus em outro. Os caras falando que eles são viciados em pornografia. Quando eles falam que eles são viciados em pornografia, a gente sabe que não é vício em pornografia exatamente, é um vício em masturbação, né? E como eles têm pouquíssima imaginação, então eles têm que olhar os vídeos lá, sei lá o que eles olham, né? E também eles falando que cada vez que esse vício em pornografia vai levando a pessoa a cada vez precisar de estímulos mais fortes, tá? É isso que eles falam. Que eles começam vendo uma transa normal, assim, mas que depois eles precisam ver coisas cada vez mais fortes. E que podem ser coisas muito fortes, né? E aí a gente pode ficar pensando o que serão essas coisas tão fortes assim. E cada vez mais eles se desinteressam mais pelas mulheres da vida real. E como as mulheres da vida real já estão nesse pique também que a gente está vendo, eu acho que cada vez isso vai aumentando mais. E porque um homem, para ele chegar numa mulher, chegar mesmo, sabendo que pode levar um não na cara, que vai ser difícil,
e uma série de coisas, ele tem que ter muita testosterona, entende? O homem, para ele cumprir aquele papel dele de predador, entre aspas, né? Ele tem que ter muita testosterona, tem que ter coragem, sabe, gente? E tem que querer muito, senão o cara não vai mesmo, o cara se recolhe, né? E aí tem um outro dado, aqui no Instagram mesmo vocês veem, mulherada elogiando vibrador, tá cheio, gente. Tem um perfil aqui que a mulher lá, a menina, a moça, vende um tal de sugador de clitóris. Eu já vou falar sobre isso. Tem outro perfil que daí fala de vibrador mesmo. É engraçado as postagens que elas fazem, tá? Mas elas estão elogiando no sentido de que elas não precisam de homens, entendeu? E tem um outro perfil também, que é de uma jornalista, daí ela tem esse perfil lá no YouTube. Ela testa os vibradores lá. Mas, enfim, o que eu quero falar sobre isso, tá? É claro que isso significa, então, que as pessoas não estão mais transando, né? Porque jovens deviam estar transando, né, gente? Deviam estar felizes. E o sugador de clitóris? O que significa o sugador de clitóris? Ele significa exatamente que está cheio de mulher nesse mundo que nunca conheceu homem. Para gostar de sugador de clitóris, entende? Para achar que isso substitui o homem, porque eu nem sei o que é isso, gente. Eu acho, para mim, clitóris é uma coisa, inclusive, que dói muito. Ela é dolorida, né? Então, eu não sei como é que funciona esse troço aí. Mas se elas acham que isso é o máximo, porque hoje a gente só ouve falar disso, né? O clitóris é tudo, clitóris, não sei o quê. E não é verdade. O clitóris não é tudo. O clitóris é um início. O tudo é bem lá no fundo, sabe? É bem, bem profundo o negócio. E é só com o homem que a mulher vai conhecer. Entendeu? E um homem que transa muito bem. Que dê tempo, né? Que seja muito potente, é isso que eu estou querendo falar. Tá? Então, está sinalizando tudo isso, essas coisas. Outra coisa que está bem relacionada, a eleição. O que a eleição pode estar relacionada com isso? Ah, gente, é só você querer investigar as coisas. Na eleição, o meu ex-analista, na eleição teve o seguinte, em cada colégio eleitoral, cada sessão assim, de votação, você podia ir lá, logo depois da eleição, no TSE lá, você pesquisava quantas pessoas votaram, quanto eram homens, quanto eram mulheres, a idade das pessoas, a região que elas moravam. Gente, dá para fazer, claro, você vai ter que fazer do Brasil inteiro, né? Mas dá para você fazer uma estatística de como é, por exemplo, a tua cidade. A cidade que você mora. Tem mais homem na tua cidade? Tem mais mulher? Quase tudo que eu vi, sempre mais mulher, né? Das diversas idades, tem muito pouco homem. Eu acho que tem menos homem do que falam, tá? Eles morrem mais cedo, é verdade, né? De forma violenta. Também eu imagino que é mais difícil para a natureza fazer um homem, porque afinal a mulher é 2x, né? O X dela, da mãe, o X do pai, forma 2x. Homem, a mãe tem 2x. É um X da mãe, o homem tem um X ou Y. Então tem que cair um dos dois. Deve ser mais difícil que seja sempre o Y, né? Eu não sei, tá? Essas coisas também eu que imagino. Assim. Mas aí você começa a fazer uma investigação de como é que está o nosso mundo, sabe? Porque realmente, pensa bem, 8 bilhões de pessoas no mundo é muita gente, né? Então, daí você vê também outra coisa, tá? Como hoje tudo tem menos oportunidades para os artistas. Estou falando daquilo que eu sei, né? É muito menos oportunidade. Gente. Olha, na década de 90, eu como artista plástica, era muito diferente. Os galeristas, eles vinham atrás da gente. Assim, você não precisava ser uma pessoa que estava lá no topo, entende? Eles vinham na tua casa, eles vinham ver teu trabalho, eles gostavam do teu trabalho, eles expunham. Era muito diferente. O crítico se interessava pelo teu trabalho, sim, você paga para ele, entendeu? Acontecia muita coisa muito mais bacana, gente. Depois começou os editais, porque começou a aumentar muito a população, né? Então começaram a nivelar todo mundo, mesmo quem tinha muitos anos de carreira, com quem estava começando, né? Isso era assim na literatura também, porque eu publiquei meus livros, os primeiros livros publiquei nos anos 90. Pô, gente, eu publiquei pela Record, que era a maior editora na época do Brasil, sabe? Eles me deram adiantamento, eles pagam tudo, né? Hoje eu estou me fodendo para publicar meus livros aqui. Eu mesma. A gente se fode, você quase desiste.
sabe? E não é só comigo isso. Conheço outros escritores que naquela época tinham muito mais entrada do que eu, tinham muito mais nome do que eu, e estão agora nessa mesma situação. Aí é que eu quero chegar, tá? Então, o número muito grande de pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo, ele tá meio demais, porque daí eu acho que não tem nichos para todos, né? Porque daí a coisa tem que começar a se dividir em muitos nichos, e ainda não tem, tá? Então, eu não sei. Eu só sei que está acontecendo algumas coisas assim esquisitas da gente ver, sabe? Muito interessante, assim, de você. Interessantes e assustadoras, né? Até esse próprio fascismo, né, que está se espalhando no mundo. Aqui no Brasil parece que foi interrompido, não sei. Então é isso, tá? Alguém quer dizer alguma coisa aqui para mim? Eu queria tanto ver a opinião das pessoas, mas é difícil alguém querer falar assim. Ó, não tem pedido. Tem ninguém comentou aqui? Não, também. Então tá, eu vou deixar gravado aqui, né? Eu sempre deixo aqui. Depois eu salvo, eu reposto e daí eu faço alguns cortes quando eu tenho tempo. Né? Curtinho assim, às vezes fica mais interessante. Beijinhos.